ChatGPT. Já ouviu falar? Se ainda não ouviu falar, hoje vai ouvir tudo sobre ele, pelo menos o mais importante. O ChatGPT é uma inteligência artificial que efetivamente é muito útil para estudantes, pesquisadores, professores e mesmo para nós youtubers. Mas atenção que é preciso que tudo e qualquer ferramenta criada pelo homem seja supervisionada, acompanhada e revisada. Será que o ChatGPT carece desse mesmo cuidado? Vamos ver. Por isso mesmo é que eu escolhi um tema controverso, que muitos de nós já têm alguma opinião sólida ou não, mas que entretanto é um bom teste para conseguirmos provar se estas ferramentas artificiais, essas inteligências artificiais, têm de facto uma ideia própria, uma opinião própria, ou se baseiam-se também em conteúdos para nos formarem aqui opiniões. Então, o assunto que eu fui procurar, polêmico, para pesquisar, é sobre a existência de Deus, sobre se a Bíblia realmente é a palavra de Deus e sobre Jesus Cristo, se existiu mesmo, né? Então vamos ver como é que correu essa conversa e vamos ver no final desse vídeo qual é que foi a opinião aqui do ChatGPT sobre esse assunto. Vamos juntos. Opa! Esse é o canal Jovem Flow, o canal feito para você, jovem, que precisa de desenvolver a sua intelectualidade, bem como conhecimento, vida social e muito mais. Acompanhe-nos. Ora viva, sou Márcio Silva, então vamos lá, sem mais delongas, ver como é que correu aqui a conversa com a ferramenta artificial, o ChatGPT, não é? E efetivamente no final vamos tirar as nossas conclusões, se serve, se não e como deve ser usado, tá? Vamos nessa, let's go. Então, como falamos, a ideia era que o ChatGPT nos respondesse algumas perguntas muito importantes e polêmicas e vemos como é que ele realmente se comporta. Então eu comecei a conversa assim: olá, bom dia, e ele efetivamente me respondeu: bom dia, como posso ajudar você? Então eu disse: você é a inteligência artificial mais conhecida e famosa atualmente. Então, por favor, me diga, Deus existe mesmo? Há provas de que Jesus existiu mesmo na Terra? Há provas de que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? E aí o ChatGPT começou a me responder. Essas perguntas são profundas e têm sido discutidas por séculos por filósofos, teólogos, cientistas e pessoas de várias crenças e perspectivas. Vou abordar cada uma delas com equilíbrio e respeito pelas diferentes visões. Deus existe mesmo? A existência de Deus é uma questão de fé para muitos, mas também o tópico de debate filosófico e científico. Ponto de vistas. Religioso. Muitos acreditam na existência de Deus com base em experiências espirituais, textos sagrados e tradições. Para eles, a existência de Deus é evidente pela ordem e beleza do universo. Filosófico. Há argumentos como cosmológico, alça primeira, o teológico, design do universo, e o moral, existência de valores universais, têm sido apresentados para justificar a crença em Deus. Científico. A ciência não pode provar ou refutar a existência de Deus, já que isso ultrapassa o campo empírico. Algumas pessoas veem a complexidade do universo como indício de design divino, enquanto outras preferem explicações naturais. Há prova de que Jesus existiu mesmo na Terra? A maioria dos historiadores, sejam religiosos ou não, concorda que Jesus foi uma figura histórica real. Evidências. Fontes históricas. Registro: historiadores romanos e judeus como Tácito e Flávio Josefo mencionam Jesus, embora não entrem em detalhes sobre a sua vida. No Novo Testamento, os evangelhos e as cartas de Paulo são as principais fontes sobre a vida de Jesus, escritas algumas décadas após a sua morte. Arqueologia. Embora não existam evidências arqueológicas diretas de Jesus, descobertas confirmam muitos aspectos do contexto social e político descritos nos evangelhos. Por outro lado, há debates sobre detalhes específicos da vida de Jesus e sua representação nos textos religiosos. Há provas de que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é vista por muitos como a palavra de Deus, mas essa crença depende da fé. Aspectos por considerar. Religioso. Muitos acreditam que a inspiração divina na escrita da Bíblia é evidente em sua mensagem espiritual, coerência e impacto histórico. Histórico. A Bíblia foi escrita por diferentes autores ao longo do século. É um registro de história, poesia, leis e ensinamentos que refletem a cultura e o tempo de suas composições. Crítico. Acadêmicos estudam a Bíblia como um documento histórico e literário, identificando suas fontes, tradições e desenvolvimento ao longo do tempo. Fé pessoal. Para muitas pessoas, a Bíblia é válida porque sentem sua mensagem viva e relevante. Reflexão final. Essas questões tocam o núcleo da experiência humana e muitas vezes a
respostas dependem da perspectiva individual. Se você está explorando isso por curiosidade, fé ou busca espiritual, é uma jornada pessoal que vale a pena trilhar com mente aberta e coração receptivo. Se quiser aprofundar algum desses tópicos, é só pedir. Ora, isso foi o que o chat GPT respondeu. Muitas coisas efetivamente têm lógica de ser históricas, algumas evidências que falou sobre a existência de Deus, o que a própria Bíblia fala sobre isto. É interessante que ele efetivamente tem informações interessantes e bastante relevantes, mas no final nós vimos que ainda não nos apresentou uma opinião própria. É tipo elementos que foi buscar e nos entregou. O que é que vocês acham? Até que a ferramenta deve estar lá, né? Mas pronto, eu fui muito mais teimoso, quis mesmo saber o que é que a ferramenta, o que é que a inteligência artificial achava do assunto. Então, questionei mais. Ora, vejamos. Eu lhe disse, é claro que quero aprofundar mais, mas por hoje só quero que me digas, de tudo que você explicou, o que você conclui, Deus existe ou não? A Bíblia é a palavra de Deus ou não? Quero que me respondas em apenas uma linha. E vamos ver o que a inteligência artificial respondeu. Ela diz assim: a existência de Deus e a Bíblia como palavra divina dependem da fé, pois não há provas definitivas, mas sim evidências interpretadas de formas diferentes para cada pessoa. Ou seja, ela própria explicou as coisas, não é? Tem muitas evidências, muitos pontos, mas ela não concluiu nada. Ela só disse que isso da existência de Deus, a Bíblia, a palavra divina, depende da fé. Fé é o quê? É a esperança que nós temos sobre algo que não vemos, né? Ouvimos que ela existe. Assim como o vento, sabemos que existe porque, nos toca. Não é? Temos a fé que sim, acreditamos que sim, ela nos toca, sentimos o frescor ou não. Mas quando se trata de alguma outra coisa material, física, que não vemos, se não tivermos fé, não conseguimos acreditar. Então é o que ela me diz, mas ela não consegue. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu quis saber se a própria inteligência artificial também tinha uma opinião sobre isso. Então eu continuei mais. Eu lhe disse: e você interpretou o que de forma resumida ou não tens opinião? E ela me respondeu: como inteligência artificial, não tenho crenças ou opiniões pessoais, mas reconheço que a existência de Deus e a natureza da Bíblia são questões de fé e interpretação individual, sem respostas absolutas. Ok, a isso me restou dizer obrigado. Por quê? Porque entendi efetivamente que as inteligências artificiais também não têm uma opinião própria, ou seja, é uma ferramenta que efetivamente nos dá informação em função de muitas informações que elas pesquisam e buscam, aquelas mais credíveis é que elas nos entregam. Então, meu caro, não precisa ficar com medo, tá? A inteligência artificial não nos vem substituir. Ela, na verdade, veio nos dar um grande apoio, porque efetivamente ela ainda precisa de ser de alguma forma revisada, não é? Uma vez que mostrou aqui que também faz uma investigação, um levantamento de assuntos, e aqueles que demonstram algum grau de coesão, concordância, é que envia para nós. E nós, claramente, vamos aproveitar que esta ferramenta existe de forma gratuita ainda. Também tem o plano Premium, que te dá mais possibilidade de criar algumas imagens, mesmo por meio da inteligência artificial, alguns gráficos, tabelas e por aí fora. Mas para já está disponível de forma gratuita, pode ser usada para escola, universidade, qualquer assunto que tu tenhas dúvida. Podes até dizer, por exemplo, o que é que as pessoas sentem dor de barriga, vai te responder. Podes perguntar: olha, por que o céu é azul? Vai te responder. E essa é uma pergunta boa. Já é uma tarefa para você, e depois me coloca aí nos comentários se efetivamente conseguiu descobrir o que é que o céu é azul por meio dessa inteligência artificial de nome ChatGPT. Tamo juntos, vamos embora, que no próximo episódio vem coisa boa para você ser alguém neste ano 2025. É nosso.